Amém, gente. Vamos falar hoje sobre a prosperidade da alma. E eu queria convidar você a abrir a sua palavra, abrir a sua Bíblia lá na terceira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. É a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É interessante como a gente consegue trazer tantos ensinos e entendimentos através de um texto tão pequenininho. E eu queria fazer só uma parte aqui, antes de nós entrarmos especificamente nesse texto. Lá no livro de Romanos 15, né, versículo 4, diz: tudo que foi escrito para nossa instrução foi escrito. Então, para aqueles que são novos na fé, naqueles que estão começando, né, que entregaram a sua vida para Jesus há pouco tempo, normalmente a gente tem muitos questionamentos, e quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos uma série de textos que parecem, num primeiro momento, sem sentido. Né? Por que tem uma genealogia? Por que conta uma história de reis que sucederam reis e que andaram ou não andaram na vontade do Senhor? Todas essas coisas, tudo que está na Bíblia, foi inspirado pelo Espírito Santo para que fosse compilado e chegasse até nós. De modo que esse texto de Romanos traduz isso de uma maneira bem simples para nós. Tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito para nossa instrução. E quando nós vemos esse texto, nós vemos aí João falando com Gaio, né? Gaio era um discípulo de João. Gaio era alguém que João ministrou, alguém que João acompanhou, alguém que João instruiu, certo? Então, havia uma sinergia entre eles, e é muito claro que a gente vê essa sinergia e o entendimento de João de como era a vida de Gaio, quem era Gaio, porque você vê que no final ele fala que como é próspera a tua alma. Então, João está literalmente falando: Gaio, a tua alma é próspera porque eu conheço você. Né? E apesar desse texto estar falando aí de uma relação entre um discipulador e o seu discípulo, né? Ou o apóstolo João e Gaio, nós entendemos que essa palavra não é apenas para João, né, e não é apenas para Gaio, mas essa palavra ela é para cada um de nós que cremos no Senhor. Essa palavra vai traduzir para nós literalmente a vontade de Deus para nós como seus filhos. E por conta disso eu quero trazer um texto de Mateus 7:11 como introdução para essa ministração, né? E nesse texto de Mateus está escrito o seguinte: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Então Jesus nos ensinou que se nós, né, sendo pais terrenos, temos falhas, temos limitações, quando ele fala sendo maus, é mais voltado para essas limitações que nós temos. Nós somos pecadores, todos somos pecadores, né? Mas ele fala que mesmo assim, nós desejando dar o melhor para os nossos filhos, né, se nós, nesse anseio, conseguimos fazer coisas boas, imagine aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, isso tem tudo a ver, o projeto de Deus, né, o que Deus sonhou para mim e para você, com o texto que nós estamos lendo sobre a prosperidade da alma e por que João está falando a respeito da prosperidade com Gaio, seu discípulo. Lá em Romanos 8:32 está escrito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? Eu não sei que tipo de lutas você tem passado, eu não sei quais são os tipos de adversidades, dificuldades que você tem vivido. Talvez sejam problemas na alma, talvez sejam problemas profissionais, talvez sejam problemas dentro dos seus relacionamentos familiares, né? Ou dentro do seu casamento. Eu não sei qual é a situação que você vive, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma vitória para a sua vida. Deus tem um sonho para cumprir. Esse sonho, né, é um sonho de coisas boas, é um projeto de vitória, é um projeto que vai se realizar com tudo do melhor de Deus para você. Amém? Nós precisamos apenas compreender como isso vai ser trabalhado por Deus nas nossas vidas. E quando a Bíblia fala que ele não poupou nem mesmo a Jesus, o seu único filho, o melhor, a excelência, não daria com ele também todas as demais coisas? Nós precisamos apenas discernir, né, o que são essas melhores coisas e onde elas devem estar. As melhores coisas é eu viver o melhor dessa vida?
As melhores coisas é eu ter esse sentimento de alegria, de plenitude, né, que Deus coloca no meu interior? Ou são ambas essas coisas? Nós precisamos compreender isso, porque estas coisas têm tudo a ver com a prosperidade. O problema da palavra prosperidade, gente, é que por conta das teologias da prosperidade ministradas em alguns ministérios por aí afora, né, ficou muito vinculado à prosperidade, né, quando eu sirvo a Deus, quando eu amo a Jesus, então eu vou ser muito próspero, e essa prosperidade no sentido de eu vou conquistar muitas coisas, eu vou ter um alto cargo, eu vou, sabe, ter coisas boas, vou vivenciar coisas especiais, né? Como diz a palavra lá, comereis o melhor dessa terra. Tem gente que fica só no Velho Testamento e esquece que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Aquilo que Deus fez com o povo dele naquele tempo, né? Os hebreus, foi muito específico para que ele, através daquele povo, se fizesse conhecido a todos. O propósito e o objetivo de Deus nunca foi apenas salvar os judeus ou os hebreus, né? Mas sim alcançar toda a humanidade. Então, por conta dessa teologia da prosperidade, muita gente fica preso nesse passado, lembrando, não, Deus tem o melhor para mim, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor emprego, eu tenho que fazer a melhor viagem, eu tenho que usar a melhor roupa. Isso tudo, gente, é balela, isso não tem ligação direta com a prosperidade. Claro que com isso, gente, não estou, né, omitindo nem negando o fato de que Deus efetivamente quer, de alguma maneira, nos dar coisas especiais. Eu creio que Deus tem provisões especiais para os seus filhos, e eu, ao longo dessas células, né, vou estar tentando usar de exemplos na minha vida de muitas coisas que Deus fez, gente, que não era assim, Deus me deu o que eu necessitava. Não, Ele não me deu o que eu necessitava. Ele me deu um nível muito além disso. Era algo que, embora podia ser o plano básico, Ele me deu o plano top. Eu não estou falando que por isso, em todas as áreas da minha vida, eu usufruo do plano top. Mas eu estou falando para você que convém muitas vezes, no coração de Deus, Ele dá alguns mimos, alegrar o seu coração. Amém? E vai acontecer isso. Mas o problema é que nós precisamos primeiro discernir o que é a palavra prosperidade, para depois a gente entender por que Deus quer prosperidade, por que Deus deseja prosperidade para os seus filhos, né? Essa palavra no original, gente, né, que está aí no Novo Testamento, ela foi escrita e transcrita para nós do grego, tá bom? Essa palavra no grego, prosperidade, ela era usada naquele tempo para quando uma pessoa desejava a outra, essa ia viajar para fazer negócios, e então ele declarava essa palavra que era euduo. Euduo, essa é a palavra no grego. Então, ele desejava essa palavra, declarava essa palavra para alguém que saía em viagem de negócios. Né? Não era comum naquele tempo, gente, as pessoas viajarem, né, a turismo, né, como isso existe hoje. Não era algo comum nem cultural daquelas civilizações. E também não era comum as pessoas viajarem para encontrar outros familiares. Eventualmente, poderia ter alguém que tinha familiares numa outra cidade, né? Mas, no geral, as famílias moravam, né? Nasciam, viviam e morriam praticamente juntas. Então, essa palavra está intimamente ligada enquanto alguém desejava uma boa viagem para alguém, e essa viagem ia ser uma viagem que ia ter um caminho fácil, ia ter um caminho direto, ia trazer o resultado. E isso seria prosperidade. Amém? O que Deus está querendo falar para nós hoje é que, na verdade, a prosperidade não abrange apenas o lado material, mas sim reflete a ideia de que todas as coisas nas nossas vidas devem prosperar. Nós devemos prosperar na nossa vida espiritual, devemos prosperar na nossa vida ministerial, devemos prosperar na nossa vida familiar, na nossa saúde, no nosso trabalho. Quando nós temos um desequilíbrio dentro dessas áreas, né, produz uma série de problemas para nós. De que adianta eu prosperar muito no meu trabalho em detrimento da minha saúde? Entende o que eu quero dizer? E assim também nas outras áreas. E repara que eu especifiquei aqui explicitamente, né, área espiritual, né, vida espiritual e vida ministerial. Mas, Carlos, não são a mesma coisa? Não, elas não são. A vida ministerial é tudo aquilo que você tem um chamado do Senhor e você coloca isso em prática a serviço do reino. E você pode estar a serviço do reino de muitas maneiras. Não é necessário que você tenha um cargo de pastor dentro de uma igreja. Se você leva a palavra de Deus na sua faculdade, ou na escola, ou no seu trabalho, se você acompanha um amigo ou uma pessoa que está passando necessidade, você está servindo ao Senhor. Isso é a sua vida ministerial. A sua vida espiritual é o seu relacionamento com Deus. Então, acredite se quiser,
Tem pessoas que podem ter uma vida ministerial, né? Que passam horas e horas gravando vídeos, que passam horas e horas pregando para outras pessoas e não tem tempo de orar. Viraram profissionais da fé, mas não tem relacionamento com Deus. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que nós venhamos a prosperar em todas as coisas. Amém? Isso é muito importante você saber. Quando eu me converti, gente, eu não me converti na IA Church, né, que chamava-se Palavra Viva até então, me converti numa outra igreja e por conta de, naquele momento, Deus ter um chamado para eu sair daquele lugar para um outro, que é quando eu estava na transição para entrar na Palavra Viva, que hoje é a IA Church, né, eu acabei ficando num lapso aí, no vácuo. E por conta disso, eu acabei frequentando algumas outras igrejas e eu fui num acampamento, né, de uma igreja batista bem tradicional, que era uma igreja do interior, e esse acampamento foi no litoral. E lá eles fizeram tipo um questionário que você ia preenchendo para você saber qual era o seu chamado, né? E eu ali tinha o meu entendimento, por conta até da cultura que eu vim, né? Da cultura espiritual que havia dentro da minha casa, porque nós não éramos, né, evangélicos, nós não éramos, né, pessoas que buscamos a Deus, que conhecemos a Deus como hoje, né, conhecemos. Então, a gente tinha aquele entendimento de eu preciso me despojar de todas as coisas, porque as coisas não me fazem bem. E isso era uma mentira. Né? O desejo de Deus para a minha vida e para a sua é que nós sejamos plenos, que nós encontremos alegria e plenitude no Senhor, mas em todas as coisas, desde o meu relacionamento com Ele, desde o meu chamado e o seu também, a minha saúde, o meu trabalho, né? A minha família, todas essas coisas precisam ter prosperidade e equilíbrio, amém? Mas para nós experimentarmos essa prosperidade, precisamos entender que ela opera de duas maneiras. Muitas vezes nós estamos linkando prosperidade com algo que acontece do lado de fora. Ou seja, são as circunstâncias à nossa volta. Então você vê o irmãozinho ali que começou a servir a Deus, né? Uma pessoa de oração, intercessor, né, busca o Senhor, serve Ele, atende outras pessoas, não apenas com o seu tempo, mas até com os seus recursos. Deus começa a prosperá-lo, né, de alguma maneira que ele começa a crescer no seu trabalho, ou a sua empresa começa a prosperar, começa a crescer, né, começam a ganhar mais, enfim. Nós estamos aí limitando isso apenas à prosperidade exterior, que são as circunstâncias. Mas existe uma prosperidade que é paralela a essa, que é mais importante do que essa, que é mais necessária até do que essa, que é a prosperidade do lado de dentro. Nós precisamos prosperar internamente, né? Olha só o que João falou para Gaio, né? Quero que você seja próspero, como próspero é a sua alma. João identificou em Gaio, ele tinha uma alma próspera. E aí João declarou sobre a sua vida: o que eu desejo é que do jeito que você é próspero dentro do seu coração, você também prospere do lado de fora. Quando nós entendemos sobre prosperidade e como ela deve ser gerada nas nossas vidas, nós começamos a viver, então, o sonho de Deus para nós. Não sei se você já escutou em algum lugar, né, que a transformação que o Senhor faz nas nossas vidas não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Muitas pessoas que querem parecer crentes não conseguem permanecer dentro desse papel há muito tempo. Por quê? Porque estão transformando o seu exterior ao invés de permitir que o Espírito Santo transforme o seu interior. Amém? É muito importante a gente entender que a obra de Deus começa aqui dentro e depois ela vai se manifestar do lado de fora. É assim que nós vamos ser transformados ao longo dessa caminhada. Amém? E eu quero tratar com vocês alguns tópicos, né, sobre o que seria essa prosperidade da alma, como ela vai ser estabelecida nas nossas vidas e os riscos que existem quando ela não anda num equilíbrio com aquilo que nós vivenciamos do lado de fora. O primeiro tópico que nós vamos falar é sobre a prosperidade pode se tornar uma maldição. Pode até parecer meio esquisito a gente falar assim, né? Não, mas pera um pouquinho, prosperidade não é um plano de Deus? Como ela pode se tornar uma maldição? Gente, muitas coisas são plano de Deus e podem se tornar uma maldição. Vou dar um exemplo simples, né? O relacionamento sexual dentro do casamento é uma bênção e é um propósito de Deus. Quando ele é tratado fora do casamento, é uma maldição. Então, depende como nós aplicamos o princípio de Deus, isso vai produzir um efeito positivo ou negativo. Nós vamos ler nas Escrituras
né? Assim como vamos ver exemplos no mundo secular de muitas pessoas que prosperaram do lado de fora, mas não haviam prosperado do lado de dentro. E isso foi um problema grave. Vou dar um exemplo para vocês, que está lá no Antigo Testamento, do rei Uzias. Esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 3 a 5. E diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Qual que é a chave desse texto aqui, ó? Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Houve um momento, né, onde o rei Uzias efetivamente quis colocar todas as direções que Deus havia dado até aquele tempo, lembrando que nós estamos no Velho Testamento, estamos falando da aliança estabelecida através de Moisés, né, a lei mosaica. Então, ele procurou trazer esses ensinamentos e aplicá-los no seu reinado. Por conta disso, a Bíblia fala que ele fez o que era reto diante do Senhor, ou seja, ele foi justo, ele buscou a vontade de Deus. E por conta de ter buscado a vontade de Deus, Deus o prosperou. Ok? Deus prosperou o rei Uzias. O problema é que essa prosperidade que Uzias alcançou acabou mexendo com o seu interior. Quando ele começou a alcançar riquezas, prestígio e poder, essas conquistas acabaram levando ele a agir de uma forma equivocada, de uma forma errada. Nós vamos ler lá, na sequência, 2 Crônicas 26, 16, e diz assim a Bíblia: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A situação do rei Uzias foi essa. Deus começou a prosperá-lo, né? Ele começou a se tornar poderoso, ele começou a se tornar influente. Porque ele fazia a vontade de Deus, ele se tornou destacado. Só que esse sucesso, essas vitórias que Deus deu a ele, começaram a subir a cabeça dele. Né? Quando fala assim, exaltou-se, quer dizer, ele começou a se tornar soberbo, começou a se tornar arrogante. Ele começou a identificar que as vitórias que ele tinha tido, né, e os recursos que ele tinha recebido não tinham sido enviados por Deus, mas conquistados por ele. E por conta disso, isso foi a sua ruína. Gente, existe, a gente está falando aqui de recursos, mas a gente não pode simplesmente se limitar a essas coisas. Quantas histórias nós temos em igrejas, né, de pessoas que foram levantados, né, e ungidos como pastor, por exemplo, e por causa desse chamado começaram a se inflamar e acharam, agora eu sou o pastor, agora a unção de Deus está em mim, agora eu posso tudo, agora sou eu que faço. Né? E por conta disso, ministérios se perderam, pessoas se perderam, inclusive, saindo dessas igrejas, por conta de líderes que se exaltaram sem identificar, né, que é Deus quem levanta. Todos os recursos de Deus nas nossas vidas têm um propósito, gente. Nós precisamos entender isso. Deus não dá coisas, né, simplesmente para usufruto, mas com um propósito, que inclui o usufruto, mas muito mais do que isso. A obra de Deus é extremamente abrangente, amém? Então, fama, prestígio, né, promoção, conquistas, dinheiro, podem levar uma pessoa à ruína. Mas isso não é prosperidade? Isso é prosperidade. Mas essa prosperidade pode levar à ruína? Pode. Pode quando nós permitimos que isso acabe influenciando o nosso coração e nós comecemos a achar que é por nossa força, pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade, que nós conquistamos tais coisas. Eu muitas vezes, quando eu chego no meu devocional de manhã diante do Senhor, eu me lembro que aonde eu cheguei hoje, todas as conquistas que eu tenho, todas as vitórias da minha vida, a família que eu formei, né, o posto que eu tenho dentro da empresa onde eu trabalho, todos os recursos que eu tenho, o lugar onde eu moro, né, todas essas coisas são obra do Senhor na minha vida. Não porque eu seja bom, não porque eu seja o melhor, não porque eu sou muito capaz.
muitas vezes, gente, eu passei por desafios dentro do meu emprego, dentro do meu trabalho, em que eu não era a pessoa mais capacitada. Mas o Senhor me abriu aquela oportunidade e eu, com ousadia, entendi que o Senhor iria me capacitar para eu poder vencer naquilo. E é engraçado como as pessoas muitas vezes não entendem, né, o que significa isso. Teve uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho de divulgação de umas salas comerciais da empresa, e eu acabei fazendo um papel que não era o meu, que era de trazer clientes, né? E por conta de trazer esses clientes, acabou fechando-se o negócio. E quando eu fui passar o relatório, né, à presidência da empresa, eu falei, olha, glória a Deus por essa vitória. E aí a pessoa que estava do outro lado falou assim, e graças a você. Falei, eu sei que é graças a mim, em parte. Claro que se eu não tivesse levantado, não tivesse ido buscar, não tivesse trabalhado, não tivesse, né, feito as coisas acontecerem, elas não iam cair do céu. Mas quem providenciou a bênção e a vitória foi o Senhor. Amém? A obra é feita a 4 mãos, mas as 2 mãos mais poderosas não são as nossas, mas a dele. Amém? Isso é tão importante, gente, que Paulo instruiu a Timóteo com relação a esse fato. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 9 e 10, diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, quantas pessoas e quantos casos você conhece de pessoas que enriqueceram e por conta disso perderam sua família? Que enriqueceram e por conta disso perderam a sua saúde. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós tratamos com a prosperidade, porque se nós temos uma prosperidade externa e nós não temos uma prosperidade na alma, né, que tem que vir anterior a esse fato, nós corremos o risco de termos problemas graves na nossa vida, né? Quantas histórias você conhece de pessoas simples que ganharam na Mega Sena? Veja o histórico aí do que aconteceu com elas. Quantas dessas pessoas conseguiram produzir, através dessa riqueza extrema, alguma coisa efetivamente produtiva, sabe? Edificante, alguma coisa que fosse bom, né? De muitas maneiras, não apenas para a pessoa que recebeu, mas no âmbito geral. Não é verdade? O sujeito ele tinha um certo nível de vida e do dia para a noite ele passa a ter milhares de vezes mais aquilo que ele tinha. Só que ele não tem, né, a maturidade, não tem o desenvolvimento dentro da sua alma, não tem a capacidade de lidar com aquela situação, ele acaba se perdendo. Então, da mesma maneira, nós precisamos estar atentos a isso. Prosperar externamente é um sonho de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos estar atentos para que essa prosperidade não venha numa medida diferente daquela que o Senhor colocou dentro de nós, ok? Para que isso não venha a causar em nós um problema grave. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Vou falar agora sobre Agur. Agur foi um sábio que estava vivendo ali entre o período de Salomão, né, do reinado de Salomão e um pouquinho para frente, e o Agur, ele era um sábio da sua época. As suas palavras estão listadas, né, ali no livro de Provérbios. Eu vou ler para você um texto dele, que está lá em Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Né? Então diz assim, Agur, 2 coisas te peço, mas não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Esse texto, gente, foi um dos primeiros textos que eu aprendi quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu tinha esse temor de que alguma coisa que acontecesse no exterior da minha vida pudesse me influenciar a que eu pudesse abandonar, né, a boa doutrina, que eu pudesse abandonar o amor por Jesus. Eu tinha um temor com relação a isso, mas eu não tinha entendimento. E quando eu aprendi essa oração, eu comecei a orá-la sem entendimento do que ela queria dizer. Agur aqui, ele não está dizendo assim, ó Senhor, regula a tua prosperidade na minha vida. Porque se o Senhor me der pouco, eu vou roubar.
Se o Senhor me der muito, eu vou achar que eu sou o cara e que eu posso todas as coisas. É claro que eu nunca orei nesse sentido que eu iria furtar porque tinha me convertido, amém? Eu não ia furtar nada. Mas eu imaginava o seguinte, se eu passar muita necessidade, eu vou falar assim, Senhor, o Senhor não me ama e eu não te reconheço, porque como pode o Senhor me deixar passar necessidade? Se o Senhor me dá mais do que eu posso administrar, eu vou me afastar do Senhor, porque eu vou pensar assim, eu não preciso mais de Deus. Agur, ele estava fazendo um autoexame do seu coração e ele estava identificando que ele tinha certas limitações. Mas não é porque há essas limitações que a gente vai pedir para Deus regular o quanto ele quer fazer através das nossas vidas. Amém? Porque se isso fosse verdade, gente, não haveria nenhuma necessidade de eu e você evoluirmos, crescermos. A Bíblia fala, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Ou arrebatamento, ou a sua morte. Amém? Então, o que a Bíblia está falando aqui? Que nós estamos num processo de crescimento constante, nós estamos num processo de evolução constante, precisamos estar nesse processo. Então, se eu chegar para Deus e falar, Senhor, limita aquilo que o Senhor vai me dar, porque dependendo do que o Senhor me der, eu vou me perder. Eu faço uma oração errada, e eu não tinha esse entendimento até que eu compreendi a profundidade daquilo que Agur estava orando. Na verdade, Agur identificou as suas limitações. Ele não desejava apenas que o Senhor limitasse, mas desejava que o Senhor fosse dando à medida que ele fosse crescendo. Isso é muito importante. A nossa oração hoje deve ser literalmente, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu interior e prospere a minha alma, porque a minha alma não vai ser um fator limitante para aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. E se porventura, eu falo porventura porque para Deus, para algumas pessoas, Deus tem uma prosperidade material maior do que para as outras. Tem pessoas que vão se tornar muito ricas, certo? E isso não quer dizer que Deus está fazendo uma acepção, para esse eu vou dar, para esse eu não. Não é isso. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós que é diferente. Para alguns, ele vai ter um propósito de dar alguma coisa a mais. Então, para essas pessoas, quando a sua alma é próspera, não importa o quanto de recursos Deus coloque na sua mão, esses recursos não vão fazer com que essas pessoas se afastem de Deus. Amém? Então, é muito importante a gente entender que uma prosperidade desbalanceada, quando do lado de fora é maior que do lado de dentro, fatalmente isso pode nos levar a entrarmos em maldição. E aquilo que era para ser uma grande bênção, nós acabamos transformando numa coisa ruim nas nossas vidas. Amém? O segundo tópico, gente, nós vamos falar sobre mudando o coração. Quando a gente fala do coração, muitas pessoas vinculam estritamente as emoções, É no coração que estão as emoções. Eu quero te dizer, na verdade, que essa palavra coração, ela tange todas as coisas. Não apenas as emoções, mas é o seu intelecto, o seu pensamento, a sua maneira de reagir a tudo que acontece à sua volta, Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, retórica, Você acha que se a prosperidade é um fator de risco para um ser humano, ou seja, se a prosperidade pode levar uma pessoa a se perder, Deus não limitaria isso? Ou seja, Deus entendendo que uma prosperidade desmedida pode levar alguém a alguém se afastar dele ou não desejar andar com ele, Deus cessaria de prosperar? É claro que não. A gente tem certeza disso porque Uzias prosperou. O que acontece é que Deus deu a oportunidade a Uzias, e dentro do seu livre-arbítrio, para que ele pudesse buscar a sua prosperidade interior, para que aquilo, tudo que Deus colocasse nas suas mãos, pudesse redundar em glória para Deus. Glória para Deus, gente. Não foi o que Uzias fez. Amém? Mas não precisa ser assim. Nós podemos preparar o nosso interior para que nós possamos crescer e, a partir daí, estarmos aptos para vivermos aquilo que Deus preparou para nós prosperarmos. Lá em Salmos 62, versículo 10, diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração. Eu gosto muito da palavra de Deus quando ela trata com o coração, porque ela dá algumas dicas, Não confia no teu coração, porque o teu coração é enganoso. Então eu não posso confiar no meu coração. Não, eu tenho que guiar o meu coração, que é muito diferente de confiar. Tem pessoas que falam assim, eu confio no meu coração, ele me guia. Não,
Eu não deixo o meu coração me guiar. Eu guio o meu coração. Né? Sobremaneira guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Então, tem alguns textos na palavra que iluminam para nós esse entendimento da importância do nosso coração, e aquilo que tange, nós estamos falando da prosperidade da alma, precisamos permitir, né, estimular, incentivar a mudança do nosso coração. Porque a prosperidade material pode nos levar a entrar na ganância, na avareza, no orgulho. Né? O que é a ganância? A ganância é o seguinte: o que Deus me deu não é o suficiente. Deus me deu, né, através das oportunidades que Ele abriu, da saúde para eu poder trabalhar, Ele permitiu que eu conquistasse um apartamento de 50 metros quadrados. Senhor, eu quero um de 100. Quando eu alcanço de 100, Senhor, eu quero um de 200. Quando eu alcanço de 200, Senhor, 200, eu quero um de 500. Quando eu alcanço de 500, Senhor, eu quero uma casa de 2.000 metros de área construída. E aí vai a ganância, sempre mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não existe nada de errado, gente, em nós desejarmos crescer. O problema é que quando nós lemos na Bíblia lá, contentai-vos com o que tens. Dê graças a Deus por aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Tem muita gente que fala, Senhor, quando o Senhor me der tal coisa, aí eu vou fazer. Não. O que você já tem na sua mão já foi dado por Deus de alguma maneira. E isso já é para ser usado para a glória a Deus. Então, ganância é algo terrível. Avareza. Avareza é o seguinte, é só para mim. Eu não vou compartilhar com ninguém. Isso é para o meu usufruto. Isso é para a minha alegria. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, gente, seja material, né, seja espiritual, é para ser compartilhado. É necessário que nós compartilhemos. Nós fomos criados por Deus para compartilhar. Amém? E o orgulho? O orgulho é aquele que me leva a falar, Senhor, aonde eu cheguei é fruto do meu trabalho, é fruto do meu intelecto. Bate no peito. Enquanto nós agirmos com essa maneira arrogante e soberba diante de Deus, nós não vamos poder viver o melhor dele. Porque é necessário que nós tenhamos humildade para entender que é a ação dele que produz em nós, né, a bênção e a transformação. Nós precisamos permitir que através da palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Quando eu leio a Bíblia, quando eu vou ao culto, quando eu assisto a célula, quando eu entro em oração, quando eu coloco em prática aquilo que eu recebo, seja lendo, seja ouvindo, não é? A palavra de Deus, e a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É através disso que eu vou permitir que o meu coração seja transformado. Amém? A oração de Agur, né, é uma oração limitadora, mas nós podemos deslimitar isso colocando as nossas vidas diante do Senhor e falando, Deus, eu quero poder viver o melhor que o Senhor tem para mim e que através da minha vida o Senhor faça grandes coisas. Se para isso acontecer, é necessário que o Senhor acrescente de muitas maneiras, espiritualmente, na minha família, materialmente, eu quero que a minha alma esteja próspera, esteja preparada para eu receber aquilo que eu vou estar administrando. Porque quando vier o poder de Deus, quando vier a graça de Deus abundante, quando vier os recursos de Deus abundantes, você não vai se desviar. Porque você vai entender que aquilo é para servir um propósito que é maior do que você. Amém? Poder e glória, status, são essas coisas que levam o homem a cair. Porque ele tem exteriormente, né, um chamado maior do que aquele que interiormente ele tem. Eu gosto muito de um testemunho do pastor Luciano Subirá, que ele fala que Deus deu um chacoalhão na vida dele, né? E ele teve quando ele era jovem ainda, ele estava iniciando o seu ministério, porque ele veio de uma família pastoral, então ele começou no ministério muito cedo, né? E desde novo já foi ungido pastor, e ele já estava começando a fazer um trabalho violento de visitar lugares, visitar igrejas, e estar pregando em vários lugares. Ele estava, na verdade, assumindo, né, um peso ministerial muito maior do que ele tinha capacidade interior de administrar. E aquilo, depois de um tempo, ficando famoso, conhecido, era possível que aquilo viesse a ser um problema na vida dele. Mais do que uma bênção, se tornaria uma maldição. Então Deus permitiu que ele passasse por um acidente de carro até, né? Não é que Deus provocou um acidente de carro, Deus permitiu que acontecesse aquilo, para que ele estancasse aquele momento que ele estava naquela correria maluca, né? E ele pudesse entender da parte do Espírito Santo que era necessário ele primeiro aperfeiçoar algumas coisas dentro dele, para que quando o ministério dele crescesse, como hoje é grande, né, com o orvalho.com, que até estimulo vocês
a visitarem tanto no YouTube como na internet, que também é um ministério de ensino muito bom. Ele já esteve ministrando na nossa igreja também, é uma das pessoas que eu tenho aí como referencial, além do Lamartine, o nosso apóstolo, né? Eu tenho também o Luciano Subirá como um bom referencial nesses dias, né? Então, para que isso não sucumbisse sobre a vida dele, ele precisou parar para trabalhar o seu interior. Então, nós precisamos fazer, de vez em quando, uma autoanálise daquilo que nós queremos conquistar, queremos almejar, se não é necessário antes permitir que Deus trabalhe no nosso interior, para que aí nós possamos tomar posse daquela bênção que o Senhor tem para nós, nós possamos crescer, né, e sermos instrumentos e compartilhar isso de maneira saudável, de maneira abençoada. Terceiro tópico, vencendo o orgulho. Um dos maiores venenos que atingem a alma de um ser humano é o orgulho, né? Lá em 1 Timóteo 6:17 diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Repare aqui, gente, né? Só para a gente linkar com o que eu já tinha falado antes. Deus proporciona coisas para nós compartilharmos e sermos instrumentos. Mas não é apenas isso. Olha o que diz aqui no final desse versículo, do 17. Para o nosso aprazimento. O que é o nosso aprazimento? É para a nossa alegria. O problema é que as pessoas muitas vezes querem as coisas só para a sua alegria e não para compartilhar. Então aquilo que Deus coloca na sua vida é para a sua alegria também. É para você desfrutar. Desfrute daquilo que o Senhor te dá, mas compartilhe. E de modo algum, seja orgulhoso, né? A gente tem um exemplo na Bíblia, e não só na Bíblia, mas esse é um exemplo que está contado na história do rei Nabucodonosor. Lá em Daniel, capítulo 4, no versículo 37, diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, falando de Deus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Sabe o que acontece com o rei Nabucodonosor? Ele prosperou muito. A Babilônia cresceu de uma maneira violenta. Era uma civilização com avanços, né, na arte, avanços arquitetônicos, avanços nas ciências impressionantes para aquela época. Era fora da curva. E eles cresceram assim porque Deus prosperou a Nabucodonosor. Só que houve um momento em que ele se exaltou. E Deus precisou humilhá-lo. Não sei se vocês lembram da história, não sei se vocês acompanham aquela novela da Record, que passou o Rick e Lázaro, né? O Rick e Lázaro, que tem uma hora que o Nabucodonosor ele fica meio transtornado, fica como se fosse uma besta, né? Um animal selvagem. Ele sai do palácio e vai viver no meio do mato. Ele, sabe, se alimenta como animal, vive como animal, né? Deus pegou toda aquela excelência da majestade dele e transformou ele num animal, para lhe entender que, na verdade, todas as conquistas que ele tinham sido dadas por Deus. E quando ele sai desse estado animalesco, né, ele diz, né, ele relata esse texto que está em Daniel 4, né, e ele produz essa palavra para nós, declarando: olha, agora eu entendo que todas as coisas são obras verdadeiras, os caminhos são justos, tudo é do Senhor. É Ele quem faz todas as coisas, e Ele tem poder para humilhar todo aquele que anda na soberba. Amém? Nós temos que tomar cuidado com relação a nós não começarmos a andar num caminho onde identifiquemos que a nossa vitória é produzida somente por nós. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que Deus fez coisas tremendas pelo seu povo, né? Quando o Senhor liberta do cativeiro lá do Egito, né, o seu povo, ele faz milagres poderosos. O povo era escravo no Egito. Depois daquelas 10 pragas, daquele mover sobrenatural da parte de Deus, o povo então é liberado, né, é libertado do Egito. E a Bíblia fala que os egípcios deram para eles ouro, prata, pedras preciosas, tecidos. De uma hora para outra, os caras eram
escravos. Tinha que trabalhar para colher palha, para fazer tijolo para o faraó montar suas grandes estruturas. E do dia para a noite, gente, os caras saem com ouro e prata. Coisas que eles nem tinham em casa, nem sabiam do que se tratava, ouro e prata. E eles saem com todas essas riquezas do Egito. Né? E a partir daí Deus começa a fazer uma série de coisas. Deus abre o mar vermelho, o povo passa, o exército de Faraó é afogado nas águas. Né? Eles entram no deserto, Deus faz água sair, né, da rocha. Quando eles chegam diante da fonte amarga, Deus transforma as águas amargosas em doces. Né? Quando eles chegam diante dos seus inimigos, Deus dá vitórias sobrenaturais. Gente, imagina você ir com um exército contra uma cidade fortificada como foi Jericó, e a estratégia de Deus é, não se preocupem, vocês não vão construir catapultas ou canhões, ou sei lá, alguma coisa assim para destruir as muralhas. Vocês não vão subir pelas muralhas e invadir. Vocês vão cercar a cidade e vão ficar rodando em volta dela. Rodando em volta dela, tocando a trombeta. Rodando em volta dela e trocando a trombeta. E no final eu vou fazer algo sobrenatural. E aí no soar da última trombeta, no grito do povo, as muralhas literalmente caem. Caem, gente. Muralhas inexpugnáveis, eram intransponíveis. Derreteu diante do povo de Israel. Agora você imagina que esse povo que começou a ver essas coisas, esses milagres, o poder de Deus agindo quando eles conquistavam os seus adversários, os seus inimigos. O poder de Deus, né, prosperando em riquezas. Quando você vai ver ali no livro de 1 Reis, né, 2 Reis, né, Crônicas, você vê como os reis foram prosperando, como os reis conquistaram uma série de coisas. Você vê a vida de Salomão, né, que mandava trazer o ouro puro de Ofir, né, bem famoso. Então você vê toda essa riqueza. O problema é que o povo começou a olhar para toda aquela vitória, para toda aquela riqueza, para todo aquele esplendor, para toda aquela prosperidade. E ao invés de dar glória a Deus, começou a se exaltar e se desviar de Deus. E esse é um risco muito grande. Lá em Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Nós só podemos ter uma prosperidade permanente do lado de fora se a nossa alma, do lado de dentro, estiver vencendo o orgulho. É muito importante que a gente não se exalte diante das nossas grandes vitórias, mas que a gente entenda que é o Senhor quem nos dá todas as coisas. Amém? Quero fechar esse tópico também declarando uma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Uns anos atrás, nós tivemos um pastor na nossa igreja e ele ministrou uma palavra para nós muito impactante, que ele falou assim: tudo que você pedir para Deus, que seja para o reino de Deus, que seja para o uso de Deus, ele não tem problema em te dar. O problema é que quando você pede alguma coisa para Deus, que é só para você usufruir e esquecer que a glória é dele. Tudo aquilo que Deus manifestar na sua vida e você compartilhar de alguma maneira, a glória de Deus está sendo estabelecida. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem mesmo com seus filhos. A glória é sempre dele. Se há algo positivo que nós podemos fazer, a glória é dele. Se há algo que nós podemos construir, a glória é dele. Eu, como profissão, sou arquiteto. Né? Às vezes eu sou desafiado dentro do meu trabalho a produzir alguma coisa que até então eu não tinha feito. E quando eu consigo terminar aquela obra, quando eu consigo terminar aquele projeto, eu olho para ele e falo, glória a Deus. Porque a capacidade, a criatividade, né? A força, a saúde que a gente recebe para poder dar andamento nas coisas, fazerem as coisas acontecerem, vem de Deus e é para a glória de Deus. E eu queria apenas fechar, então, essa ministração de hoje, falando sobre viver a prosperidade interior. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual é o maior tesouro que você tem na sua vida? Você já parou para se perguntar? É claro que eu sei que você pode falar assim, não, o meu maior tesouro é a minha esposa. Realmente, eu chamo a minha esposa de tesouro. Eu falo meu tesourinho, porque ela é um tesouro na minha vida. Ela é alegria na minha vida. Ela é literalmente um presente que Deus me deu. Mas o maior tesouro que eu tenho é o Deus que eu sirvo.
todos os dias eu me lembro que eu jamais teria chegado até aqui se não fosse ele. E não só apenas isso, como eu não vim de um lar evangélico, vamos dizer assim, e eu passei muito tempo no mundo, porque eu me converti aos 29 anos de idade. Eu passei muito tempo no mundo, fiz muita coisa errada, né? E eu tenho esse entendimento de onde Deus me tirou. E muitas vezes de manhã no meu devocional eu falo, Senhor, eu quero te agradecer profundamente, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei quem eu era, o arrogante que eu era, né? O metido que eu era, as coisas erradas que eu fazia achando que estava fazendo certo, né? Dando exemplo errado para as pessoas achando que eu estava fazendo a maneira boa. Não, eu estou sendo bom com essas pessoas dando esse exemplo errado. Então eu tinha esse entendimento, como tenho hoje, né? Da obra que Deus fez na minha vida. Eu permito que Deus trabalhe no meu interior para que eu possa prosperar, para que Deus seja suficiente na minha vida em todas as coisas. Deixa eu fazer uma parte aqui com relação a isso. Durante algum tempo eu fui líder de jovens, né, lá na nossa igreja, e você sabe que todo desejo dos jovens é se casar, né? Então, eu algumas vezes ministrava alguns jovens que estavam, né, nessa busca sedenta por encontrar logo a sua parceira, encontrar o seu parceiro, né, e poder compor a sua família. Eu falava assim, olha, enquanto Deus não for suficiente para você, ninguém mais vai ser. Se você acredita que você vai encontrar sua felicidade num casamento, você está enganado. Não que Deus não tenha felicidade no casamento, mas se a sua única busca, né, pela felicidade é encontrar num lugar, ou numa ocasião, ou numa condição, eu quero te dizer que você vai se frustrar. Porque enquanto Deus não for suficiente para você, enquanto você for solteiro, você jamais vai ser feliz casado. Deus tem que ser suficiente na sua vida em primeiro lugar. Vamos falar da área profissional? Se você está buscando reconhecimento profissional, crescer profissionalmente, não tem nada de errado nisso. Mas se Deus não for o suficiente na sua vida profissional, ou seja, você dá graças a Deus por onde você está, onde você chegou, né? E louvar a Deus por isso, desejando crescer, mas agradecendo a Deus por onde você está hoje, se Deus não for suficiente nisso, não importa quantas promoções você receba, não importa quantos cargos mais altos você receba, você nunca vai ser completo. Se você é uma pessoa que está em busca de ser amado, eu não falo apenas amado por uma pessoa do sexo oposto, amado dentro da sua família, amado pelos seus amigos, tem muita gente que tem um desejo ardente de ser amado porque não se sente amado. Eu quero te dizer uma coisa, não importa quantas pessoas amem você, se Deus não for suficiente no amor que Ele tem pela sua vida. Quando Deus é o centro, é o cerne, é a raiz, é a rocha, é onde nós fixamos a nossa vida, se Deus não for esse centro, nós não vamos encontrar alegria, não vamos encontrar plenitude. E a prosperidade da nossa alma vai ser fraca. E não importa quantas coisas eu conquisto do meu lado de fora, essas coisas vão provavelmente me trazer muito mais prejuízo, né, do que vitórias, do que bênçãos na minha vida. Tem um texto da Palavra de Deus que eu creio que é um texto que compila isso para nós nessa noite e nos ajuda a compreender a importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso interior e permitir que Ele prospere a nossa alma para que todo o restante aconteça. Esse texto está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que o Senhor está nos instruindo aqui? Busque o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É buscar a presença de Deus na sua vida. Buscar a instrução de Deus na sua vida. Permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de você, tirando as coisas que não prestam, acrescentando aquelas que faltam. É tudo aquilo que é necessário que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida para que você possa refletir a glória de Deus em você. E que você possa ser testemunha do Senhor aonde quer que você vá. Primeiro lugar é o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho essa experiência e tenho esse testemunho para contar para vocês. O pessoal da nossa célula já conhece, porque eu já falei acho que N vezes ao longo desses 7 anos, né? Mas não custa a gente relembrar isso, né? Eu pedi 2 coisas ao Senhor, não como o rei Agur, não como o sábio Agur, né? Eu pedi 2 coisas ao Senhor quando eu me converti. Uma é que eu tivesse uma família em Cristo. Pessoas que me amassem, não pelo que eu podia fazer, não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era.
Porque eu vivia em alguns círculos de amizade, não todos, mas alguns círculos de amizade onde as pessoas, na verdade, me tinham por prezado pelo aquilo que eu tinha ou por aquilo que eu podia fazer. E não por aquilo que eu era. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem quem eu era com os meus defeitos, com os meus problemas e me amassem. E a segunda coisa é que eu pudesse servir o Senhor. Não importa fazendo o quê. A coisa mais simples possível, mas que pudesse servir ao Senhor. E isso se realizou na minha vida, né? Porque era um desejo do meu coração. E, gente, eu tenho essa história desde que eu me converti, comecei a servir o Senhor. Isso não quer dizer que eu não passei por dificuldades, que eu não passei por apertos, não passei por perdas, ok? Todos nós passamos por isso, servindo o Senhor ou não. Tem muita gente que invoca as promessas de Deus como dizendo assim, não, Senhor, mas eu sou fiel em tal coisa, como eu posso passar por isso? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Não é porque eu sou fiel a Deus em alguma coisa que eu não posso passar por um percalço. E isso não quer dizer que Deus não me ama. Isso não quer dizer que Deus não está trabalhando na minha vida. Mas, no âmbito geral, claro que eu tive perdas, tive momentos difíceis, mas no âmbito geral, gente, servindo ao Senhor, eu tenho só colhido coisas tremendas na minha vida. Tremendas. Eu tenho inúmeras coisas para falar daquilo que eu vivi de bênçãos na presença de Deus. Quando eu falo de bênçãos, não estou sendo específico com coisas materiais. Também, mas não apenas. De muitas maneiras. Né? É muito mais incomparável essas bênçãos, né, esses momentos especiais que eu tenho passado na presença de Deus, do que os percalços, as dificuldades e as perdas que eu tive no meio do caminho. Por quê? Porque eu coloquei como prioridade na minha vida buscar o reino de Deus. O Senhor, para mim, é tudo. E sem Ele, eu não posso viver. Muitas vezes eu me lembro de manhã nas minhas orações, gente, o que seria de mim sem Ele? Onde eu teria chegado? A maioria de vocês não conhece, né, o meu testemunho, não sabe de onde eu vim, né? Mas eu, entre outras coisas, era um rachador, era um tirador de racha, era um corredor de rua, um street racer. Né? Já nos anos 90, que era um negócio muito raro, eu tinha carro preparado, eu tinha carro turbo, que hoje é até normal, mas naquela época quase ninguém tinha. E eu morava no interior, eu pegava uma estrada, que é a Raposo Tavares, né? E essa estrada, naquele tempo, não tinha movimento nenhum, era literalmente uma pista de corrida. E muitas vezes, né, naquelas noites que eu saía, eu voltava, gente, mas pensa assim, o meu objetivo era me tornar a lenda da Raposo Tavares. E de fato, tem algumas pessoas que se lembram, não por me conhecer, mas por conhecer o carro que eu tinha. Pô, você é o cara do Escort branco? Então, aí eu falava, ih, já fiz alguma coisa para esse cara. Ou, sei lá, tirei um racha com ele, ganhei, ou ele me viu correndo, sei lá, parecendo um maluco, né? Era o meu objetivo. E quantas dessas noites que eu saí, gente, bebia e tirava racha, quantas dessas noites não era para eu ter chegado em casa, mas por causa da graça de Deus, Ele me resguardou, Ele me livrou. Eu me lembro de todos esses momentos, assim, todos não digo, né? Alguns, porque são tantos que a gente não tem como lembrar. E eu falo, Senhor, como o Senhor tem guardado a minha vida, como o Senhor é o responsável pela minha existência, pelo meu bem-estar. O Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Sem o Senhor não há nada que eu possa fazer. Sem o Senhor eu estou perdido. Perdido. E esse tem que ser não apenas o desejo do nosso coração, mas tem que ser algo que a gente alimente todos os dias. Sabe? Um amor profundo pelo Senhor. Quando o Senhor for amado de todo o nosso coração, então o nosso coração vai estar prosperando. Né? Se Deus é quem nos prospera, da onde vem a prosperidade? De Deus. Mas Deus é próspero? Eu vou além disso. Deus é a prosperidade, porque a prosperidade é a essência de Deus. Então, quando eu trago Deus para dentro de mim, eu trago a prosperidade dele também. Assim como eu trago Deus para dentro de mim, eu trago o amor dele para dentro de mim também. Quando eu trago Deus para dentro do meu coração, eu trago a graça dele para dentro de mim. Entende o que eu quero dizer? Quando Deus encher todo o seu coração, não houver mais dentro de você espaço, né, para falta de perdão, ressentimento, orgulho, né, soberba, concupiscências, desejos errados, quando o Senhor encher o teu coração, você vai provar a prosperidade na sua alma. E aí, a prosperidade de dentro, ela vai começar a sair para fora. E coisas vão começar a acontecer na sua vida.
Amém? Eu creio nisso e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Que Deus tenha um tempo de prosperidade para a sua alma, para que você possa provar a prosperidade que Deus tem em todas as áreas da sua vida, na parte exterior, nas partes circunstanciais. E eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você trouxesse à sua mente tudo isso que você tem passado, tudo isso que foi ministrado nessa noite, né? Quais são os impedimentos? Será que há algum orgulho? Será que o meu coração não está recebendo, né, tudo aquilo que Deus está ministrando? Será que eu estou fechado para o Senhor? Será que eu estou buscando só as coisas exteriores, estou esquecendo do meu interior, que é muito importante? Porque se o meu interior não estiver fortalecido, o meu exterior vai ter problemas, eu vou passar por perdas, vou passar por dificuldades e coisas ruins. Eu quero que você traga isso à sua mente. Eu quero que você repita essa oração comigo. Que você repita da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu quero colocar o meu coração diante do teu altar. E eu quero te pedir, Senhor, prospera o meu interior. Me faz alguém, Senhor, apaixonado por ti. Alguém, Senhor, que reconhece a ti em todos os caminhos. Alguém, meu Deus, que sabe que toda provisão, toda bênção, todo livramento, toda força vem de ti. Alguém que entende, Senhor, que eu sou pó e tu és Deus. Me faz, Senhor, apaixonado por ti. Que o amor, Senhor, cresça no meu coração por ti todos os dias. Me ajuda, Senhor, a vencer as limitações, a vencer as minhas fraquezas. Trata, Senhor, comigo. Me corrige, porque a tua palavra diz: Deus corrige aqueles que amam. Corrige o meu coração, faz conserto no meu interior, me faz provar de todo o teu amor e me prospera nessa terra, para que todos à minha volta saibam quão grande é o Senhor que eu sirvo. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agora orar pela sua vida. Senhor Deus, eu oro agora pela vida de cada um aqui que nós estamos ministrando e acompanhando nessa célula e cada um que vai estar ouvindo essa ministração através das mídias sociais, seja através do YouTube, seja qualquer fonte virtual. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, declarar um novo tempo na vida dessas pessoas. Um tempo de provar a prosperidade da alma. Um tempo de provar o crescimento do teu amor dentro de cada um desses corações. Que cada uma dessas vidas possa se entregar completamente a Ti, sem ressalvas, Senhor. Para que o Senhor possa agir no interior, transformando, acrescentando, tirando aquilo que, Senhor Deus, não é bom, colocando aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é instrumentalidade para o cumprimento da Tua promessa. E que cada um aqui possa provar dessa prosperidade, desse crescimento, Senhor Deus, abundantemente nas suas vidas, em nome de Jesus. Que não hajam limitações, mas as limitações sejam quebradas. Que não haja, Senhor Deus, impedimentos, mas os impedimentos sejam quebrados por conta do crescimento, da maturação, Senhor Deus, do nosso interior, para que do lado de fora se manifeste toda a Tua glória e de várias maneiras. E cumpra-se, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, toda a integralidade do Teu sonho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve a você buscar dentro dessa palavra entendimento, faça uma autoavaliação, busque uma avaliação do alto também, do próprio Senhor Jesus, e permita que Ele prospere o seu interior, para que você prove o melhor, para que você prove a excelência de Deus na sua vida, para que você prove o favor de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom descanso e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando o seu interior em nome de Jesus. Amém.